Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa 15ª aula do curso de Filosofia Medieval. Nós estamos falando da alta escolástica e na última aula começamos a tratar de um pensador muito importante do final do século XIII, início do século XIV, João Duns Scotus. Nós falávamos na última aula dos pontos de partida do pensamento de Scotus, suas motivações e tendências, que partiam sobretudo da questão da liberdade e da concepção do amor, da caridade. Esses são os dois pontos basilares de todo o pensamento filosófico e teológico de João Duns Scotus. Para dar espaço, por assim dizer, a estas motivações, Duns Scotus refunda a metafísica. Na aula passada, nós terminamos falando justamente da concepção de metafísica de João Duns Scotus. Nós daremos continuidade a isto. O primeiro ponto da aula de hoje trata justamente desta questão. De que trata a metafísica? Na linguagem de Duns Scotus qual é o sujeito da metafísica? O sujeito no sentido sobre o que a metafísica discorre, né? Aquilo que é subjacente como tema da metafísica. Então, a primeira questão das questões sobre os livros da metafísica de Aristóteles, posta por Duns Scotus, Utrum proprium subjectum metaphysicae sit ens in quanto ens, vel Deus et intelligentiae. Ou seja, se o sujeito próprio da metafísica é o ente enquanto ente, ou Deus e as inteligências. Inteligências, lembremos, na metafísica aristotélica, mas também neoplatônica, que é retomada pelos árabes e pelos monoteísmos judaico e cristão, será identificada teologicamente com os anjos, né? Ao colocar esta questão, Scotus tem um propósito: saber quo modo slicet Deus potest esse subjectum metaphysicae. De que modo, a saber, Deus pode ser sujeito da metafísica? Para responder à questão, Scotus debate crítica dialeticamente com Avicena e Averroes. Com Avicena, para quem o sujeito da metafísica é o ente enquanto ente. Com Averroes, para quem o sujeito da metafísica é Deus e as inteligências. Para o jovem Duns Scotus, a resposta a esta pergunta determinaria todo o resto de seu pensamento filosófico, bem como sua compreensão da relação entre a filosofia e a teologia. A dinâmica dialética da questão elaborada por Duns Scotus é surpreendente. Primeiramente, ele deixa a questão aparecer em toda a sua problematicidade. Quod neutrum probo. Provo que nenhum nem outro apresenta a solução justa à questão. Depois, ele defende a posição de Aristóteles e de Avicena, de que o objeto da metafísica é o ente enquanto ente, isto é, o ente segundo sua entidade. Depois, ele defende a posição de Averroes, de que Deus e as inteligências são o objeto da metafísica. Por fim, ele expõe a sua própria posição. Ente enquanto ente é o sujeito da metafísica, isto é, aquilo sobre o que a metafísica discorre. No entanto, não se pode deixar de admitir que também Deus entra no discurso da metafísica, porém, de um modo diverso de como pensara Averroes.
Segundo Duns Scotus, a expressão inquantum, na locução ens inquantum ens, enquanto, na locução ente enquanto ente, apresenta-se no modo especificativo, não no modo retuplicativo, isto é, não denotando causa. Assim, o sentido da locução ens inquantum ens é ens secundum suam entitatem, o ente segundo a sua entidade. Se disséssemos o branco enquanto branco, isso significaria o branco segundo sua brancura. Talvez possamos entender melhor se lembrarmos-nos de que Aristóteles falava de 3 ciências especulativas ou teoréticas da realidade: a física, a matemática e a metafísica. Tinham essas 3 ciências teoréticas, depois havia ciências práticas, como a ética, a economia e a política, e havia também as ciências produtivas, poéticas, né? Que são justamente as diversas artes. A física estuda o ens mobile, isto é, o ente móvel. Isso quer dizer, ela estuda o ente enquanto móvel, enquanto é tomado no sentido específico do ser móvel, ou quer dizer, o ente enquanto sujeito ao movimento, o ente segundo a mobilidade. Lembremos que para Aristóteles, movimento não é só a translação, a mudança de lugar de um corpo. Movimento também temos movimento substancial, como a geração e a corrupção, movimento qualitativo, como, por exemplo, a alteração, o movimento quantitativo, como o aumento e a diminuição, e por aí vai. Né? Então, a física estuda o ente segundo o seu ser móvel, segundo a sua mobilidade ou mutabilidade, né? Segundo o seu devir natural. Né? Já a matemática estuda o ente enquanto quantum, ou seja, o ente segundo a quantidade, seja esta quantidade discreta, no caso do número, seja ela contínua, o caso da linha e da figura. Já a metafísica estuda o ente enquanto ente. As outras ciências se referem aos entes, mas não enquanto entes, e sim enquanto isto ou aquilo, enquanto número, por exemplo, na aritmética, enquanto linha e figura, por exemplo, na geometria, enquanto sujeito ao movimento, como na física, etc. As outras ciências se atêm sempre a entes particulares, a coisas ou setores particulares do ente. Já a metafísica estuda o ente enquanto ente, ou seja, o ente segundo a sua entidade, o ente no tocante ao seu ser. E neste sentido, a metafísica estuda o que é comuníssimo a tudo e que abrange tudo em sua universalidade transcendental. Transcendental porque transcende, isto é, ultrapassa, supera toda determinação de gênero e espécie, bem como toda a categoria, sendo, portanto, transcategorial. A metafísica se apresenta assim como uma ciência universal e transcendental. O segundo ponto da aula de hoje é o ente como o primeiro objeto do intelecto. No tocante à questão sobre qual é o objeto primeiro do intelecto, Scotus estabelece uma discussão crítica e dialética com Tomás de Aquino. No que é essencial, Scotus e Tomás concordam. Todos os dois concordam que o intelecto, por natureza, tem como objeto o ente. O ente é o primeiro, é o fundamental objeto do intelecto.
tudo aquilo que o intelecto apreende e compreende, ele o faz a partir do aspecto, a partir da forma do ente. Todos os dois concordam que, no estado da vida presente, o conhecimento humano tem início a partir do conhecimento dos sentidos e por via da atividade intuitiva e abstrativa do intelecto. Ou seja, o conhecimento humano, ele tem como ponto de partida a experiência dos sentidos. E ele passa do conhecimento sensitivo, perceptivo, sensorial, para o conhecimento intelectivo. E a atividade do intelecto é, sobretudo, uma atividade intuitiva e abstrativa. Entretanto, Scotus diverge de Tomás de Aquino no seguinte: para Tomás, o que funda a necessidade de o conhecimento intelectivo humano ter que partir da coisa material sensível e ter que ser intuitiva e abstrativa é o fato de a alma intelectiva humana estar unida ao corpo. Já para Scotus, o que funda esta necessidade é um particular e livre desígnio da sabedoria divina que impôs ao homem, no estado de queda, estar primariamente voltado para as criaturas materiais. Agostinho entendia que o pecado é uma aversio a Deo, um dar as costas a Deus, e uma conversio ad criaturas, um giro para as criaturas. Duns Scotus entende que a necessidade da conversio ad phantasmata, ou seja, de uma virada às representações sensíveis, isto é, fornecidas pelos sentidos e pela fantasia ou imaginação, essa virada é um modo de se dar aquela conversio ad criaturas e aquela aversio ad Deo, ou seja, aquela conversão para as criaturas e aquela aversão a Deus que caracterizam o pecado. Ou seja, que o intelecto humano tenha que estar primeiramente voltado para as criaturas materiais, isso não decorre da constituição da natureza humana como tal, como pensava Tomás de Aquino, mas isso derivaria de um estado da condição humana, um estado do ser humano, uma condição do ser humano, e não algo da natureza do ser humano, que é justamente o estado de queda. Ou seja, que o homem não exista no seu estado originário, mas exista num estado decadente. Isso é que impõe ao homem ter que partir em seu conhecimento das criaturas que são as coisas materiais. Segundo Tomás de Aquino, os sentidos conhecem diretamente a coisa material singular. Já o intelecto conhece o singular indiretamente, convertendo-se ad phantasmata, isto é, se voltando para as imagens das coisas percebidas, tais como elas se nos dão através dos sentidos e através da imaginação. Graças à união do intelecto com as potências sensitivas, percepção e imaginação, que a mente acidentalmente tem acesso ao singular. O objeto, porém, do intelecto é de natureza universal. É um certo quid, ou seja, um certo que, a saber, uma espécie inteligível, species intelligibilis, que o intelecto extrai do fantasma, ou seja, da imagem sensível da coisa na alma, aquela imagem que a alma forma a partir dos sentidos e a partir da imaginação. Assim, quando digo este homem, eu tenho ao mesmo tempo acesso ao singular, expressado pelo pronome demonstrativo este, e há uma quididade universal, ou seja, há um quid, há um que, no caso,
a natureza homem, que é intuído de modo abstrativo, à medida que se prescinde da materialidade e que expressa um universal. Precisamente, forma-se um conceito que é a espécie. Este homem não pode ser conhecido como este, senão através de uma intuição sensível. E não pode ser conhecido como homem, senão através de uma intuição abstrativa ou de uma abstração universalizadora. Os escolásticos falam de dois tipos de abstração: uma abstractio totalis e uma abstractio formalis. A abstractio totalis, abstração total, que conduz do plano do sensível ao inteligível, do singular ao universal, é operada espontaneamente pela mente humana. Quando eu vejo este homem, a minha mente já opera, põe em obra a produção do inteligível. Os sentidos me oferecem o singular, mas o intelecto produz o universal, isto é, produz abstraindo a espécie da espécie sensível à espécie inteligível, formando assim o conceito de homem. A espécie inteligível da coisa sensível é o que é por primeiro inteligido, mas de modo confuso, indistinto. Para se chegar a um conhecimento abstrativo distinto, é preciso um outro tipo de abstração, operada não de modo espontâneo e natural, mas de modo metódico, isto é, artificial ou científico, segundo a arte ou a ciência. Trata-se da abstractio formalis, a abstração formal. A abstração formal distingue no todo universalizado algum aspecto, prescindindo de outros. Por exemplo, a abstração total prescinde da matéria singular quando se produz a concepção da quididade árvore. A abstração formal parte do universal árvore e determina um aspecto essencial da natureza de árvore, prescindindo de tudo mais, quando, por exemplo, ressalta na árvore a vida vegetativa. Se para Tomás a conversio ad phantasmata, isto é, esta guinada para o sensível, para as imagens sensíveis produzidas pela sensação e pela imaginação, se funda sobre uma necessidade da natureza mesma do homem, enquanto alma intelectiva unida a um corpo, ser intermediário entre o animal e o anjo, para Duns Scotus, ela se funda numa dinâmica histórico-salvífica. Diz respeito à necessidade de um estado do homem e não de sua essência. Para Duns Scotus, o intelecto humano, por natureza sua, se equipara ao intelecto angélico. Originariamente, ele não estava intrinsecamente submetido à exigência de voltar-se para a criatura material e de ser condicionado pela coisa sensível para poder inteligir, compreender, entender o que quer que seja. Esta exigência não é intrínseca, mas extrínseca ao intelecto. Não advém de sua natureza, como quer Tomás, mas de seu estado. Neste ponto, é evidente a influência de Platão e de Agostinho sobre Scotus. Ou seja, entre o intelecto humano e o intelecto angélico, por essência, não haveria uma diferença. A diferença se introduz apenas por uma questão de estado do ser humano decaído, voltado para as criaturas materiais, alienado do espírito.
Tomás de Aquino, seguindo uma opinião aristotélica de que o objeto adequado do intelecto é a quididade da coisa material e de que o conhecimento do imaterial só é possível mediante abstração, ensinava que entre a potência e objeto deve haver uma adequação, no sentido de igualdade de proporção no operar e no ser. Segundo este parecer, o intelecto humano está entre a capacidade de conhecimento sensitivo do animal, que apreende somente a coisa material individual, e a capacidade de conhecimento intelectivo do anjo, que tem por objeto a pura quididade imaterial. Uma vez que a alma intelectiva humana é forma do corpo, o intelecto humano, no seu operar e no seu ser, tem como objeto primeiro adequado, isto é, proporcionado, à quididade da coisa material, conhecida por meio da abstração. Scotus combate a posição de Tomás de Aquino, expressa na Suma Teológica, primeira parte, questão 84, artigo 7º, e questão 85, artigo 1. Scotus resume esta posição com as seguintes palavras, abre aspas. Sobre esta questão, há uma opinião que diz que o primeiro objeto de nosso intelecto é a quididade da coisa material, porque a potência é proporcionada ao objeto. Com efeito, a potência de conhecer é tripla, uma inteiramente separada da matéria, tanto no ser como no operar, como o intelecto separado. Uma outra conjugada com a matéria, tanto no ser como no operar, como a potência do órgão que perfaz a matéria no ser e que não opera a não ser por meio de um órgão, a partir daí ela não é separada nem na operação nem no ser. Uma outra é conjugada à matéria no ser somente, mas não faz uso de um órgão material na operação, como o nosso intelecto. E a estas potências correspondem objetos proporcionados absolutos. Com efeito, à potência inteiramente separada, isto é, à primeira potência, deve corresponder uma equididade inteiramente separada da matéria, e à segunda, um singular inteiramente material. Portanto, à terceira corresponde a quididade da coisa material, que mesmo que ela seja na matéria, não é, entretanto, conhecível enquanto ela é na matéria singular. Esta citação é da Ordinácio I, distinção terceiro, número 110 a 112. Ao argumento de Tomás, Duns Scotus move dois tipos de objeção, uma teológica e outra filosófica. O debate de Scotus com Tomás no plano teológico se dá assim. Ao contrário, abre aspas, ao contrário, isto não pode ser sustentado por um teólogo, porque o intelecto, que existe naturalmente como uma mesma potência, conhece por si a quididade da substância imaterial, como é manifesto segundo a fé, a propósito da alma bem-aventurada. Ora, uma potência que permanece a mesma não pode atuar em relação a alguma coisa que não esteja contida sob o seu primeiro objeto. E se tu dizes, ela será elevada por uma luz de glória ao conhecimento das substâncias imateriais, ao contrário, o objeto primeiro de um hábitus é contido sob o objeto primeiro da potência, ou pelo menos não a excede, porque se o hábito se atém a qualquer objeto que não esteja contido sobre o primeiro objeto da potência, mas a excede, este hábitus não será mais o hábitus desta potência, mas a fará ser não mais esta potência, mas uma outra. Esta citação é da Ordinácio I, distinção 3, número 113, 114. O teólogo possui uma ciência que trata da fé e que parte da fé. De acordo com a fé cristã, a beatitude
supõe a visão de Deus tal como ele é, ou seja, que o intelecto do homem conheça a quididade de uma substância imaterial. Ora, se o objeto primeiro adequado do intelecto humano é a quididade de uma substância material, Deus e os anjos estão excluídos da possibilidade do conhecimento intelectivo humano. Na beatitude, Deus não poderia ser conhecido por nosso intelecto, tal como ele é segundo sua natureza. Para Duns Scotus, segundo a posição de Tomás de Aquino, a visão de Deus, o conhecimento intuitivo da essência divina, ou seja, da quididade da substância imaterial que é Deus, implicaria uma mudança na constituição do intelecto humano. Ele deixaria de ser o que ele é segundo a sua natureza, para poder receber a luz da glória que torna possível a visão de Deus. Tomás de Aquino considerava que era impossível ao nosso intelecto, unido a um corpo padecente, no estado da vida presente, poder inteligir alguma coisa em ato sem se voltar aos fantasmata, isto é, sem partir do sensível, daquilo que a sensibilidade e a imaginação nos oferece. Duns Scotus não se opõe a este parecer. O que Duns Scotus reprova a Tomás de Aquino é, antes de tudo, o fazer recurso ao lume da glória, de uma maneira extrínseca, para justificar a visão de Deus. Para Duns Scotus, se a visão de Deus não está incluída nas possibilidades naturais constitutivas do conhecimento intelectivo humano, ou seja, se Deus não está incluído no âmbito inteligível aberto pelo objeto primeiro do intelecto humano, o objeto primeiro da potência, que é o intelecto, então nem mesmo a luz da glória pode exercer a sua função. Para ele, a luz da glória não tem a função de dilatar a extensão do que o intelecto humano alcança por natureza, mas de fazer o intelecto conhecer uma realidade que, a princípio, está entre o que ele pode conhecer naturalmente, mas que ele não pode conhecer sozinho, com suas próprias forças, precisando de um auxílio sobrenatural por se tratar de uma realidade infinita. Em segundo lugar, Duns Scotus reprova em Tomás de Aquino o fato de ele não usar deste argumento teológico para repensar uma teoria metafísica, a saber, aquela que diz respeito ao objeto primeiro adequado do intelecto humano. É compreensível que Aristóteles entenda que o objeto primeiro do intelecto humano seja a quididade da coisa material, pois ele não conhece outro estado do homem, a não ser o presente estado, e confunde o estado do intelecto na vida presente com a natureza mesma da potência intelectiva como tal. Mas não é compreensível que um teólogo que sabe distinguir entre estado e natureza faça tal confusão. Para Duns Scotus, a escatologia deveria fazer repensar não somente a antropologia, ou seja, a concepção sobre o ser do homem, mas também a noética, ou seja, a concepção sobre o ser e o operar do intelecto, e a metafísica, ou seja, a concepção sobre o ente enquanto ente. Se a quididade da coisa material é o objeto primeiro adequado do intelecto, então a visão de Deus torna-se problemática. Se, porém, é o ente o objeto primeiro adequado do intelecto, então a visão de Deus não é problemática. Ela não está fora do âmbito de possibilidades naturais do intelecto. O mesmo intelecto, que agora conhece a quididade da coisa material e precisa atuar por meio da abstração para conhecer o imaterial, na luz da glória poderá conhecer a quididade da substância imaterial que é Deus, sem mudar a sua constituição natural. Contra a tese de que o nosso intelecto, não só por causa de um estado da condição humana, propter statum naliquem, mas pela natureza mesma da potência, ex natura potência,
não pode inteligir outra coisa do que aquilo que é abstraído do fantasma, podem-se levantar 3 argumentos de razão no sentido da demonstração filosófica. Contra isso se pode argumentar de modo tríplice, diz Scotus. Vejamos a primeira das 3 argumentações. Abre aspas. Primeiramente, há no intelecto que conhece o efeito de um desejo natural de conhecer a causa, e no intelecto que conhece a causa em universal, há um desejo natural de conhecer a causa em particular e distintamente. Ora, o desejo natural não está voltado para aquilo que é impossível a partir da natureza daquele que deseja, pois então este desejo seria em vão. Portanto, não é impossível ao intelecto, de sua parte, conhecer a substância imaterial em particular, pelo fato de que conhece a material, que é seu efeito. E assim, o objeto primeiro do intelecto não exclui aquele imaterial. Fecha aspas. Aqui temos uma citação, Ordinatio Distinctio Terceira, número 116. Este argumento parte do princípio de que a natureza não faz nada em vão. Se nós temos um desejo natural de conhecer, que do efeito à causa nos conduz do material ao imaterial, então o imaterial não está fora do alcance de nosso intelecto. O imaterial, portanto, não está excluído do objeto primeiro de nosso intelecto, que é o ente. O ente abrange tanto o material quanto o imaterial. Esta argumentação tem como eixo a concepção do desiderium naturale, do desejo natural. Segundo esta concepção, apresentada também por Tomás de Aquino, o espírito criado naturalmente tende para, intenciona a visão de Deus. Este desejo natural se funda na ilimitada abertura do espírito humano para o infinito. O desejo natural é a dinâmica aberta da abertura do humano para o infinito, para o sobrenatural, para a graça e para a visão de Deus. É, pois, um indício de transcendência do espírito humano. A transcendência do espírito humano, compreendida teologicamente, requer a transcendência do intelecto, compreendida filosoficamente. Ou seja, requer postular a capacidade natural do intelecto de conhecer não somente a cuididade da coisa material que é abstraída do fantasma, isto é, da representação sensível, mas também a sua capacidade de conhecer uma substância imaterial, a saber, Deus, sem falar de outras, como as substâncias separadas, chamadas pelos filósofos de inteligências e pelos teólogos de anjos. Passemos agora ao segundo argumento. Ele diz, abre aspas, além disso, nenhuma potência pode conhecer um objeto qualquer sob uma razão, isto é, uma determinação essencial, mais comum que a razão de seu objeto primeiro, ou seja, que a determinação essencial de seu objeto primeiro. Isso fica patente primeiro porque, neste caso, aquela razão de primeiro objeto não seria adequada. E fica patente também por um exemplo. Com efeito, a visão não conhece alguma coisa por uma razão mais comum do que a razão de cor e de luz, que é seu objeto primeiro. Mas o intelecto conhece alguma coisa sob uma razão mais comum que a razão do imaginável, porque ele conhece alguma coisa sob a razão de ente em comum, sub rationes entes in commune, sem o que a metafísica não seria uma ciência para o nosso intelecto. Portanto, etc. Esta passagem é da Ordinatio I, distinção 3, número 117. Seguimos comentando. Há uma ciência que considera o ente enquanto ente, ou seja, considera o ente em comum, que abrange tudo e todo o modo de ser.
Esta ciência é a metafísica. É uma ciência transcendente, pois trata do ente enquanto ente, que em si transcende o ente sensível e imaginável, e que acomuna tudo aquilo que é, todo o inteligível. Esta ciência não seria possível se o intelecto humano não tivesse por si mesmo a capacidade de transcender o sensível e imaginável, ou seja, se ele não fosse caracterizado por uma abertura universal para o ser de todo o ente, seja o ente corpóreo ou incorpóreo, material ou imaterial, sensível ou inteligível. Assim, da efetividade, da possibilidade e da natureza da metafísica, Duns Scotus tira uma conclusão ao mesmo tempo noética e antropológica sobre o alcance do intelecto humano. O terceiro argumento vai na mesma direção e diz, abre aspas, além disso, em terceiro lugar, e isso reconduz quase à mesma coisa que o segundo argumento, o que quer que se conheça por si pela potência cognitiva, ou é seu objeto primeiro, ou está contido sob seu objeto primeiro. O ente, enquanto ente, é mais comum que o ente sensível. É inteligido por si, por nós. De outra maneira, a metafísica não seria mais ciência transcendente que a física. Portanto, alguma coisa que seja mais particular do que o ente não pode ser objeto primeiro do nosso intelecto, porque neste caso o ente em si não seria de nenhum modo inteligido por nós. Esta citação é da Ordinácio I, distinção 3, número 118. Seguimos. A metafísica é ciência universal. Nenhuma ciência é mais transcendente do que ela. Ela transcende a física, transcende a matemática, transcende toda outra ciência. Toda ciência considera o ente sob esta ou aquela determinação particular. Somente a filosofia primeira, ou metafísica, considera o ente enquanto ente, como que há de mais comum, de mais universal. Todo o conhecimento por si está contido no primeiro objeto do conhecimento, no conhecimento do ente enquanto ente, em sua máxima comunidade e transcendência. Os três argumentos pressupõem a natureza da metafísica, enquanto ela atende ao desejo natural de conhecer o imaterial, enquanto o objeto do intelecto é tão comum quanto o objeto da metafísica, também. Noética e ontologia se correspondem, portanto. Os três argumentos apresentados são retomados numa espécie de autocrítica por Duns Scotus no número 124 da distinção 3 da Ordinácio I. Quanto ao primeiro argumento do desejo natural, Scotus precisa que, para superar sua obscuridade, é necessário mostrar que isto para o que o desejo tende, primeiramente é possível, segundo o que existe. Isso quer dizer, é preciso mostrar que este desejo se baseia sobre uma apreensão verdadeira disso que ele deseja. Assim, se o intelecto deseja conhecer a causa primeira, que seria uma substância imaterial que existe ao modo de ente infinito, é preciso demonstrar que este infinito existe. Quanto aos argumentos 2 e 3, baseados na metafísica, Scotus diz que estes provam que nós, no estado presente, entendemos o ente enquanto ente por si mesmo, enquanto este inteligível aqui, ainda que seja contido sob a cuididade da coisa sensível. Esta limitação, porém, ao que é sensível e, respectivamente, ao que pode ser abstraído a partir do que a sensação e a imaginação oferecem, não é uma limitação que se dá em razão da natureza mesma da potência intelectiva, mas sim uma limitação do estado presente do homem. De resto, Scotus adverte que o ente, enquanto objeto primeiro do intelecto,
é tomado segundo sua total indiferença em relação a tudo aquilo no qual ele é conservado. A princípio, fica indeterminado se o que ele conhece é substância ou acidente, é material ou imaterial, é finito ou infinito. Scotus procura mostrar, ademais, que a opinião de que a quididade da coisa material seja o objeto primeiro do intelecto repousa sobre um falso fundamento, a proporcionalidade ou congruência entre potência e objeto no ser e não só no operar. Aqui uma divergência também entre Scotus e Tomás. A proporcionalidade não precisa ser ontológica, isto é, uma correspondência no ser. Basta que seja na capacidade operativa, ou seja, uma correspondência no operar. É que a correspondência entre potência, ou seja, capacidade, faculdade, e objeto, é como a correspondência entre movente e movido, entre ato e potência, no sentido de uma possibilidade passiva. O movente em ato possui uma determinação superior ao que é movido enquanto está em potência. Por exemplo, só o que é mais quente pode esquentar o que é menos quente. Entre o que move e o que é movido, entre o que está em ato e o que está em potência, há uma dessemelhança. A potência cognoscitiva tem outro modo de ser do que o objeto conhecido. O que o intelecto pode conhecer e que, estando em ato, o põe em movimento, provocando-o à intelecção, é muito mais rico do que ele mesmo. O ente, em toda sua envergadura, que inclui não só o material, mas também o imaterial, não só o finito, mas também o infinito. Duns Scotus concede que, em termos de operação e de exercício, ou seja, de ato segundo, para acontecer o conhecimento, deve haver uma semelhança entre o conhecedor e o conhecido. Assim, o intelecto, para conhecer, precisa assimilar aquilo que lhe corresponde, ou seja, precisa convir com a espécie inteligível, que é a semelhança da coisa entendida, assim como a espécie sensível é a semelhança da coisa sentida, percebida sensitivamente e imaginada. Mas este princípio da semelhança ou da assimilação vale apenas para o operar, não para o ser. A natureza da potência intelectiva, ato primeiro, que é condição de possibilidade do exercício ou operação do inteligir, não precisa ser semelhante ao seu objeto. Pode ter outro modo de ser. A natureza da potência cognoscitiva não precisa ser a mesma do objeto conhecido, e vice-versa. Assim, porque a potência cognoscitiva do homem está na alma intelectiva, que é unida ao corpo, não significa que ela só pode conhecer o que advém da matéria corpórea, a quididade abstraída da coisa sensível. Na verdade, a partir de sua natureza, ela está em potência para conhecer tudo aquilo que é inteligível, quer seja proveniente da matéria corpórea, como a quididade da coisa material, quer não o seja, como a quididade da substância imaterial. Ou seja, o intelecto humano, por natureza, não está restrito a poder conhecer apenas aquilo que é sensível ou imaginável. Passemos agora ao terceiro ponto da nossa aula. Trata do conhecimento intelectivo, seja enquanto intuitivo, seja enquanto abstrativo. Ao discutir sobre a dinâmica do conhecimento humano, Scotus também realiza um debate crítico dialético, desta vez entre certo agostinismo, representado por Henrique de Gandhi, e o aristotelismo. Duns Scotus se interroga sobre qual seja a causa da geração do conhecimento em nós. Somente a alma intelectiva não é responsável pela geração do conhecimento,
como queria certa interpretação de Agostinho feita por Henrique de Gandhi. Scotus recorre a uma citação de Agostinho no livro sobre a Trindade, 9, em que Agostinho afirma que o conhecimento, a notícia, é gerado quer pelo conhecedor, quer pelo conhecido, e que não há dúvida de que toda coisa que conhecemos coopera com a geração do conhecimento de si em nós. No entanto, para Duns Scotus, somente a coisa conhecida não é responsável pela geração do conhecimento, ou seja, o intelecto humano não é meramente passivo, como queriam os aristotélicos. Isso não parece conveniente, porque envilece de muito a natureza da alma, diz Duns Scotus na Ordinácio 1, distinção terceira, parte 3, questão 2, número 429. O intelecto possui também uma força ativa. Daí a resposta, abre aspas. Se, pois, nem a alma somente, nem o objeto somente, é causa total da cognição atual, e somente esses elementos são indispensáveis à intelecção, segue que estes dois elementos formam uma só causa integral do conhecimento gerado. Fecha aspas. Esta citação da Ordinácio 1, distinção terceira, parte 3, questão 2, número 494. Em seguida, Scotus pergunta sobre a causa principal do conhecimento, se é o objeto presente em si mesmo, ou presente em espécie, ou se é a alma, ou uma sua faculdade. Sua resposta soa assim, abre aspas. Respondo e digo que nos conhecimentos intelectivos das coisas inferiores e materiais, a alma é causa mais perfeita do que o objeto, o que prova, sim, aquela causa cuja causalidade é ilimitada na produção do efeito é mais perfeita do que aquela que tem uma causalidade limitada. De fato, o Sol, cuja causalidade não é limitada a nenhum efeito das coisas geráveis e corruptíveis, é uma causa mais perfeita de toda outra causa particular, na produção do efeito, que é limitada somente à produção de alguns efeitos. Ora, a alma intelectiva, segundo a índole de sua causalidade, é ilimitada a respeito de todos os inteligíveis, dos quais pode gerar o conhecimento, enquanto o objeto considerado em si mesmo é limitado a causar o conhecimento de si mesmo. Portanto, em tais conhecimentos, a alma exercita um poder causal maior do que aquele que concerne ao objeto. Fecha aspas. Esta citação é de Lectura 1, distinção 3, parte 3, questões 2 e 3, número 379. Contra a tradição aristotélica, Scotus afirmará que há um conhecimento intelectivo do singular, e não somente um conhecimento sensitivo do singular, e um conhecimento intelectivo do universal. Vejamos textualmente as razões expostas por Scotus. Abre aspas. Há que se dizer, portanto, que o singular nos é inteligível segundo si mesmo, porque a inteligibilidade segue a entidade. Além disso, aquilo que em si mesmo não é inteligível não pode ser conhecido por nenhum intelecto, mas o singular, enquanto singular, pode ser conhecido por qualquer intelecto, como por aquele divino e por aquele angélico. Portanto, em segundo lugar, digo que o singular nos é inteligível no estado presente. A prova. 2 pontos. Como, de fato, com o silogismo conhecemos as conclusões, assim com a indução conhecemos os princípios. Mas a indução é um processo do singular ao universal, e tal procedimento discursivo pertence somente ao intelecto. Portanto, o intelecto conhece o singular. Em terceiro lugar, digo que nenhuma potência nossa, nem sensitiva, nem intelectiva, pode conhecer o singular,
sob a determinação própria de singular, porque é uma faculdade que conhece sujeito qualquer segundo sua própria razão, é capaz de conhecê-lo e distingui-lo dos outros, prescindindo de todo outro que não possui aquela determinação. Ora, com a determinação própria da singularidade, prescindindo das outras, não podemos distinguir entre dois singulares, nem por meio dos sentidos, nem por meio do intelecto. Portanto, esta citação está no comentário de Duns Scotus ao livro De Anima de Aristóteles, número 6. Seguimos comentando. Scotus se volta contra a degradação do singular por parte do pensamento grego, seja platônico, seja aristotélico. Ele afirma que o singular é conhecido primária e diretamente, e não de maneira indireta e reflexa, como opinava Tomás de Aquino, embora sua singularidade enquanto tal não seja conhecida segundo uma noção precisa, de tal modo que se possa compreender distintamente porque este singular tenha tais características individuantes e não outras. O singular é para Scotus uma entitas positiva, uma entidade positiva. Ele entende que o singular não tem menos ser e bondade do que o ser e a bondade da espécie. Pelo contrário, o singular tem mais ser e mais bondade do que a espécie. Ele é uma, entre aspas, ultima realitas entis, uma realidade última do ente, isto é, uma realidade consumada, perfeita, extrema do ente. A differentia individualis, ou seja, a diferença individual, que se distingue da diferença específica, ou como dirão os escotistas, a exeitas, a etidade, é uma plenitude e não uma falta. Toda criatura é única, é uma palavra divina que é pronunciada no mundo uma única vez. Esta unicidade é inefável. Toda entidade individual é radicalmente diversa de toda outra. A inteligibilidade superior do indivíduo em relação à natureza ou espécie é devida ao seu mais alto grau de perfeição. Abre aspas. O singular é por si mesmo inteligível, considerado de sua parte. Se, porém, para qualquer intelecto não é por si mesmo inteligível, e é, portanto, inefável, isto não se deve ao indivíduo, o que por si mesmo é inteligível, mas se deve ao intelecto. Fecha aspas. Uma citação da Ordinácio 2ª, distinção 3ª, parte 1, questões 5, 6, número 191. Em suma, para Duns Scotus, abre aspas, o intelecto não conhece somente os universais, mas intuitivamente conhece também aquelas coisas que o sentido conhece, porque sendo uma potência cognoscitiva superior, conhece no mesmo objeto aquilo que a potência inferior conhece. Fecha aspas. Uma citação da Ordinácio 4ª, distinção 45, questão 3, número 17. Duns Scotus entende que há dois tipos de cognição ou conhecimento. Assim dizer, abre aspas, a primeira chama de abstrativa, que é a cognição da própria quididade e que abstrai da existência ou não existência atual de uma coisa. A segunda, que é a cognição da quididade da coisa segundo sua existência atual. Chamo intelecção intuitiva. Fecha aspas. A intuição do ente pressupõe duas coisas. Primeiro, o conhecimento imediato de um ente enquanto atualmente existente e presente em uma certa existência atual. Segundo, o conhecimento imediato que o intelecto humano adquire na percepção de um ente qualquer da própria destinação ou finalidade de apreender o ser como seu objeto formal.
O conhecimento intuitivo precede o conhecimento abstrativo. O conhecimento abstrativo pressupõe que alguma vez se tenha tido a presença real do ente a partir do qual se realizará a abstração. A intuição funda e dirige a abstração. A formação do conceito de ente tem por base, portanto, a percepção do ente concreto, singular, à medida que o intelecto, em contato com o ente concreto, o apreende imediatamente como sendo, isto é, como ente. A percepção é prenhe de inteligibilidade. É ela que põe em movimento a atividade intelectiva, que parte da simples apreensão do ente e que, a partir daí, forma conceitos, e que, através do intelecto que compõe e divide, forma juízos, e que, também, a partir dos juízos, forma raciocínios. A formação de conceito se dá por simples apreensão. Todo o conceito, porém, supõe o conceito de ser, que é absolutamente simples. Então, o ente é o objeto primeiro e adequado do intelecto humano. Tudo aquilo que o intelecto humano concebe sob a forma de ente, está contido no conceito de ente. O conceito de ente é o conceito primordial do intelecto humano. Todo o conceito, portanto, supõe o conceito de ser, que é absolutamente simples. Tudo que o intelecto apreende o faz na perspectiva do ser. O ser é, por assim dizer, o objeto formal do que quer que o intelecto apreende como objeto material. A apreensão do ser é pressuposta na apreensão de todo e qualquer objeto. Isto foi retomado no século XX por Heidegger em Ser e Tempo, quando Heidegger fala da compreensão do ser. A intuição do ser é anterior a todo e qualquer juízo. Ela é uma simples apreensão. Ela não afirma nem nega nada. Ela não compõe e nem divide nada. Esta intuição do ser é pré-predicativa, é pré-enunciativa, é pré-judicativa. O princípio de não contradição que rege todo juízo e raciocínio pressupõe já a apreensão do ser. A apreensão de que ser é ser e não pode ser não ser. Nas condições atuais, o homem conhece as coisas na sua existência concreta, ou seja, conhece os indivíduos enquanto realidades singulares, irrepetíveis, embora não conheça a sua singularidade como tal, a sua exeidade, ou seja, enquanto razão precisa, segundo a qual as características individuais lhe são inerentes. Confira Ordinácio Quarta, distinção 45, questão 3, número 21. Para Scotus, o conhecimento humano, se considerado na sua origem fenomenológica, tem sempre início de uma intuição da coisa concreta, o ente singular. Esta intuição é fruto do encontro do intelecto com o ente real, concreto e singularmente existente. O recurso à formação dos universais acontece quando o intelecto tem a necessidade de dizer o que a coisa é por meio de uma definição. Quando se recorre à definição, se passa do conhecimento confuso ao conhecimento distinto. O conhecimento abstrativo tem como pressuposto a natureza comum.
Seguindo Avicennas, Scotus considera que a natureza ou essência de uma coisa é anterior à sua singularidade e à universalidade do conceito. Assim, a essência do homem, a humanidade do homem, não é um outro homem, não é nem singular nem universal. Ou seja, é anterior em si mesma, é indiferente à singularidade da coisa individual, ou seja, este homem, e do conceito, em sua universalidade, ou seja, homem enquanto espécie. A essência é natureza comum, que no indivíduo aparece como individual, no conceito aparece como universal. É a partir da natureza comum que os objetos da experiência têm uma certa unidade, a qual não é nem numérica nem lógica. Ou seja, não se trata da unidade do indivíduo e nem da unidade do conceito, a unidade da espécie ou a unidade do gênero. Trata-se, porém, de uma unidade de essência. A natureza comum é o ponto de partida para a abstração, na teoria de Duns Scotus. Nesta teoria, o singular não é dessingularizado, para em seguida ser universalizado, como em Tomás. Mas o processo abstrativo parte da indiferença da natureza comum para a determinação da natureza universal. O conceito em sua universalidade, universalidade específica ou universalidade genérica. Duns Scotus não só considera que o intelecto humano é dotado de uma força ativa, capaz de conhecer o singular de modo intuitivo, e a natureza comum, da qual parte o conhecimento abstrativo. Contra os céticos, ele também considera que o intelecto pode conhecer com certeza algumas coisas. Primeiramente, os primeiros princípios podem ser conhecidos de modo imediato e intuitivo. No conhecimento dos primeiros princípios, o intelecto tem o sentido não como causa, mas apenas como ocasião. Com efeito, há diferença entre um juízo do tipo Sócrates é branco e um juízo do tipo o todo é maior do que a parte. No segundo caso, o intelecto assente sem nenhuma dúvida a sentença em consequência da apreensão e da composição dos termos, e não porque viu que o que esses termos significam está unido na coisa. Duns Scotus, em segundo lugar, atribui certeza também ao conhecimento indutivo, que parte do seguinte princípio: o que quer que aconteça em muitos casos a partir de uma causa não livre é efeito natural daquela causa. A verdade das proposições descobertas deste modo não depende, pois, da experiência sensível como tal, mas sim daquele mesmo princípio que rege tal experiência. Em terceiro lugar, também os atos psíquicos são apreendidos com certeza imediata pelo sujeito que os experimenta. Por exemplo, sei que estou acordado e meu conhecimento deste fato é tão imediato quanto o conhecimento de um primeiro princípio. A respeito dos nossos atos, diz Duns Scotus, digo que há certeza de muitos deles, assim como a certeza dos primeiros princípios que são conhecidos por si mesmos. Não posso duvidar de meus atos. Daí falta pouco a se poder dizer com Descartes, enquanto duvido, não posso duvidar de que duvido, o que já Agostinho tinha defendido. Vamos agora para o quarto ponto de nossa aula, o último ponto. Vamos tratar da univocidade e do ser transcendente do ente, e também dos transcendentais.
O ente enquanto ente. O ente, segundo a entidade pura e simples, é, para Duns Scotus, unívoco. Note-se bem, o ente enquanto tal é unívoco. Isto quer dizer, a univocidade aqui tem um sentido metafísico, não um sentido lógico. Trata-se de coisas e não de palavras ou conceitos. Neste sentido, Scotus retoma a perspectiva de Aristóteles, quando no livro das categorias ele fala de sinônima. Se dizem sinônimas as coisas das quais o nome é comum e a definição correspondente ao nome da coisa é a mesma. Por exemplo, se diz animal, o homem e o boi. Isso está nas categorias, livro 1, capítulo 1. Segundo esta indicação de Aristóteles, para que o ente seja unívoco é preciso que todos os entes que têm em comum o nome ente tenham a mesma definição essencial. Isso quer dizer que tudo aquilo que diz ente, enquanto ente, seja ente num mesmo sentido e em virtude de uma mesma definição de entidade. Indo contra Averroes e indo na esteira de Avicena, Duns Scotus defende a tese da univocidade do ente. O medievalista Gilson elucida assim a univocidade. O fato de que o ser não é um gênero comum aos seres não impede que haja um sentido segundo o qual se possa afirmá-lo de todos os seres. Ser, seguimos nós. Ser não é gênero, nem é predicado igualmente de todos os entes. No entanto, est intentio in qua conveniunt secundum prius et posterius. Há um sentido em que convém os entes segundo um significado primeiro e um significado posterior. Segundo Avicena, o significado primeiro, fundamental, prioritário de ser é o da quididade. Quid est? O que é? E isto quer dizer o da substância. Depois vem os significados secundários dos acidentes: quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, etc. Para Duns Scotus, o ente enquanto ente quer dizer o ente tomado em sua determinação essencial. Com outras palavras, a entidade do ente tomada nela mesma, antes de qualquer determinação diferencial, por exemplo, na coisa mesma ou no intelecto, é unívoca. A entidade, assim, não seria nem singular, nem universal, nem finita, nem infinita. Estas seriam determinações que sobrevêm de fora, extrinsecamente, acidentalmente, à determinação essencial da entidade do ente. Em si, o ser ou entidade não seria nenhum nem muitos. Não é nem indivíduo, nem espécie, nem gênero. O ente enquanto tal, tomado em seus modos, sem seus modos, como pura entidade, é unívoco. O ente quer dizer a entidade, se diz de todas as coisas, em um mesmo sentido, per unam rationem. Conceito de ente é um conceito próprio, determinado, definido. Um conceito certus, ou seja, certo, que se pode discernir. Distinto de todo outro conceito, como conceito de real ou lógico, singular ou universal, finito ou infinito, contingente ou necessário, etc. Scotus elabora uma regra para se saber se um conceito é definido, isto é, determinado, certo. Ele diz: Ille conceptus de quo est certitudo, est alius ab illis de quibus est dubium. Aquele conceito do qual se tem certeza é outro daqueles dos quais se tem dúvida.
É possível conceber o ente sem a adição de uma determinação qualquer. É possível concebê-lo mesmo quando há dúvida se o ente em questão é, por exemplo, substância, ente em si, ou acidente, ente em outro. Diz Scotus. Abre aspas. Experimentamos em nós mesmos que podemos conceber o ente, não concebendo este ente em si ou em outro, porque há dúvida quando concebemos o ente, se é ente em si ou em outro, como se mostra a respeito da luz, se é uma forma substancial, subsistente por si, ou se é forma acidental, existente em outro. Portanto, nós concebemos primeiro alguma coisa de indiferente aos dois, os quais encontramos posteriormente. E assim, o primeiro conceito que por primeiro é conservado nisto é o ente. Fecha aspas. Isto está no Comentário à Metafísica de Aristóteles, livro 4, questão 148b. Em outra passagem, em que o contexto teológico aparece, Scotus retoma este argumento de que nós temos a experiência da concepção certa do ente sem termos a certeza sobre que modo de ser atribuir a este ente. Abre aspas. Todo intelecto que é certo de um conceito e incerto de outros, tem daquilo de que é certo um conceito diverso dos conceitos daquilo acerca do qual está em dúvida. O sujeito inclui o predicado. Ora, o intelecto do homem peregrino pode estar certo de Deus que ele é ente, duvidando se ele é ente finito ou infinito, criado ou incriado. Portanto, o conceito acerca de Deus é diverso deste ou daquele conceito, e assim o conceito de ente não é por si nem este nem aquele, mas está incluído em ambos. Portanto, é unívoco. Fecha aspas. Isso está na Ordinácio I, distinção terceira, parte 1, questões 1 e 2, número 27. Há, como diz Aristóteles, uma ciência que considera o ente enquanto ente. Como poderia haver uma tal ciência se não houvesse um conceito próprio, determinado e distinto do ente, anterior a toda outra determinação concebível? Este conceito está incluído em todo outro conceito que se forma como uma determinação ulterior, substância ou acidente, criado ou incriado, finito ou infinito, contingente ou necessário. Mas toda outra determinação ulterior não está incluída no conceito distinto de ente. A diferença da entidade diz respeito a esta neutralidade e anterioridade a toda outra determinação. De per si, ela não inclui nenhuma das determinações ulteriores. Entretanto, por outro lado, a entidade está incluída em todas as demais determinações, na substância, nos acidentes, no criado e no incriado, no finito e no infinito, no necessário e no contingente, etc. Neste sentido, o ente enquanto ente, a entidade do ente, é o que há de mais comum, é o communissimum, e enquanto tal, é o primeiro a ser conhecido em tudo quanto se conhece intelectivamente. Duns Scotus põe a tese de que o ente é dito em um único sentido, per unam ratione, de todas as coisas das quais é dito, e indica assim a razão. Abre aspas. As primeiras coisas a serem conhecidas são comuníssimas, porque sempre o que é mais comum é primeiramente inteligido e não há processo de ir ao infinito nos inteligíveis. Portanto, aquilo que é absolutamente o primeiro inteligível é absolutamente o mais comum. Ora, nada é tal a não ser o ente, porque nenhum dos 10 gêneros é absolutamente o mais comum, porque nenhum deles pode ser predicado de outro gênero. O ente, pois, pode ter um conceito comum. Fecha aspas aqui. Isto quer dizer a substância não é a quantidade não é a qualidade e assim por diante. O ente, já vimos, é o objeto primeiro adequado, apropriado do intelecto.
O intelecto deve poder ser capaz de conhecer tudo aquilo que é, e tudo que ele conhece o conhece enquanto ente. O que quer que o intelecto conceba, vai conceber como sendo, isto é, como ente, antes de qualquer outra determinação de modo de ser ou determinação categorial, substância, quantidade, qualidade, etc. O conceito de ente é unívoco, isto quer dizer, é um conceito suficientemente para que se possa aplicar a ele o princípio de não contradição, e para que, ao usá-lo, não se recaia numa falácia de equivocação. Abre aspas. E para que não se questione sobre o nome de univocidade, eu chamo de conceito unívoco aquilo que é de tal modo que a sua unidade é suficiente para que haja contradição, quando se o afirma e se o nega acerca da mesma coisa, e seja suficiente para servir de termo médio no silogismo, de tal modo que os extremos unidos por tal termo médio consintam que se conclua que estão unidos entre si, de modo a evitar a falácia de equivocação. Fecha aspas, seguimos. O ente se atribui a tudo aquilo que é e se atribui com um sentido único. Isto, porém, não quer dizer que se atribui de um modo sempre igual. Duns Scotus, tratando da primazia do conceito de ente, distingue dois tipos de primazia. Uma primazia de comunidade e uma primazia de virtualidade. A entidade é comum a tudo aquilo que é, seja qual for o seu modo ou seu grau de perfeição. Ela está incluída de modo essencial, isto é, in quid, nos indivíduos, nas espécies e nos gêneros. Por outro lado, a entidade está virtualmente implicada em tudo aquilo que, de alguma maneira, qualifica o ente. Conceitos como verdadeiro, bom, qualificam aquilo que é. A entidade está implicada virtualmente nestes conceitos. Também está virtualmente implicada nos conceitos que qualificam o ente de modo alternativo, ou como ato ou como potência, ou como substância ou como acidente, ou como finito ou como infinito, ou como necessário ou como contingente, etc. O ser, isto é, a entidade do ente, é transcendente, assim como tudo o que pode ser predicado dele. O que quer que convenha ao ente, enquanto é indiferente ao infinito ou infinito, convém a ele antes de ser dividido em gêneros, e assim é transcendente. Aqui uma passagem da Ordinácio, livro 2ª, distinção 1ª, questão 4, número 15. Transcendente é o que não está incluído em nenhum gênero. Ordinácio 1ª, distinção 8, questão 3, número 19. Com outras palavras, é aquilo que escapa a toda classificação categorial, o que transcende a toda categoria. Portanto, o transcendente é algo de último. A metafísica é a ciência universal que estuda o ente e suas determinações transcendentais, o que os medievais chamam de transcendência. O ente é o primeiro transcendental. Nós temos na Ordinácio 1ª, distinção 8, questão 3, número 19. Depois do ente em sentido estrito, transcendentais são as passiones entes convertibles cum ente, ou seja, as determinações ou propriedades do ente que são convertíveis com ele. Na locução de Alexandre de Sales, o unum verum bonum convertuntur ente. Isto é, o verdadeiro bom, se convertem com o ente. Tratam-se das determinações supremas do ser, da entidade do ente, que são coextensivas com ele, o uno, o verdadeiro, o bom, etc. Elas são transcendentes porque seguem o ente,
mas não enquanto determinadas em relação a algum gênero. São quase propriedades do ser, e são communia omnibus, comuns a todas as coisas. Eles não são originários como o ente, pois só são transcendentais à medida que são conversíveis com o ente. Por outro lado, não há nenhum ranking entre eles. Todos são igualmente originários. Podemos conferir isso no comentário de Duns Scotus, nas questões sobre a metafísica, livro 6º, questão 3, 336a. Assim como o ente, eles apenas podem ser mostrados, não demonstrados. Podem acontecer um manifestare e não um demonstrare. Depois disso, vem os transcendentais disjuntivos, as passiones entes disjuncte, as quase propriedades do ente que são disjuntivas. São chamados de disjuntivos porque são parte de uma disjunção, ou isto ou aquilo. Por exemplo, finito ou infinito, necessário ou contingente, absoluto ou relativo, dependente ou independente, simples ou composto, substância ou acidente, em potência ou em ato, etc. Estes atributos, que em geral são as diferenciações primordiais do ente, que entretanto estão além das diferenças de categorias ou de gêneros, e por isso são transcendentais. Segundo Duns Scotus, nos opostos, a existência do menos nobre leva a incluir a existência do mais nobre. Se há o finito, deve haver também o infinito, etc. Se há o contingente, deve haver o necessário, e assim por diante. Por fim, vem outro tipo de transcendentais, que é o das perfeições puras, perfectiones simpliciter. São transcendentais porque estão além das categorias. São perfeições que, por sua natureza, não comportam quaisquer imperfeições. Há aquelas perfeições puras que só podem ser predicadas de Deus, como onipotência, onisciência, etc. E há aquelas perfeições que podem ser predicadas de Deus e de certas criaturas, como, por exemplo, sabedoria, conhecimento, vontade livre, etc. Se, por exemplo, tomarmos a sabedoria, ela é uma perfeição em si mesma, mas em Deus ela é infinita, numa criatura ela será finita. O conceito sabedoria é apreendido em seu conteúdo de modo unívoco, antes de ser diferenciado nos modos finita ou infinita. Neste caso, o conceito traz à luz uma ratio formalis, ou seja, a essência em si. No entanto, na realidade, a perfeição pura deverá receber uma determinação modal, isto é, que expressa modalidade ou perfeição de ser. Uma determinação modal ulterior. Necessariamente, a sabedoria ou será finita ou infinita, e assim por diante. O conceito sem a modalidade, que traz à luz apenas a essência em si, é imperfeito. O conceito concebido com a modalidade e que corresponde à realidade, porém, é perfeito. Com isso, nós chegamos ao final da aula de hoje. Agradeço pela sua paciência, pela sua atenção e até a próxima.